chamativa das que o senhor apresentou no seu programa de governo, a de refinanciar a dívida dos brasileiros. São 63 milhões de pessoas endividadas. O senhor deu nome a esse programa de Nome Limpo. Ele prevê formar grupos de 5 ou 10 pessoas endividadas. Elas seriam reunidas num sistema chamado Aval Solidário. Nesse sistema, pelo que eu entendi, se alguém não paga a prestação, os outros têm que se responsabilizar, os outros do grupo. O senhor não tem falado muito desse aspecto em entrevistas e eu acredito que boa parte do eleitorado não saiba desse dado muito importante. Eu lhe pergunto, uma pessoa que está traumatizada, onerada pela própria dívida, o senhor acha que ela vai querer eventualmente arcar com a dívida de outra pessoa? Eu não propus que fossem outros endividados, não. É só ler o que está no meu site, cirogomes.com.br, tem a cartilhazinha, está bem estudado e eu estou até ficando feliz porque está todo mundo agora imitando. Mas repare, a dívida é de R$ 4.200 o volume médio. Com descontos que o Serasa já está dando, as pessoas sozinhas, sem proteção do governo, está dando desconto de 70%. Vamos supor que eu consiga só isso. A dívida cai para R$ 1.200. Se eu picar isso em até 36 vezes e dar ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica um juro de 10%, 12% ao ano, trocando os abusos que hoje... Só para lembrar... Deixa eu terminar, Renata, por favor. Não, por favor. Por favor, não é possível perguntar da coisa, pôr dúvida na coisa, e na hora que eu estou explicando, você interromper. Eu só queria dizer o seguinte, candidato, eu li a cartilha. E, de fato, o senhor fala em organizar grupos de 5 a 10 devedores. Mas não precisam ser devedores. São 5 a 10 pessoas, porque quando você aluga uma casa, você, Renata Lopretti, respeitada, querida, precisa ter um avalista, precisa ter um fiador. Quando o cidadão compra um carro financiado, ele fica com reserva de domínio. Por quê? Porque isso é a garantia. Por quê? Porque eu quero que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica tenham garantias. E a garantia qual é? Você reúne 5 a 10 pessoas e elas assinam solidariamente. Se a prestação é R$ 40, que você me interrompeu, dividindo por 36 vezes, dá R$ 40 por mês. 10 pessoas juntas, se uma delas falhar, elas têm que dividir, dá R$ 4 por mês para cada avalista. Vamos concordar que isso é o mínimo de solidariedade comunitária que o nosso povo está cansado de fazer. Candidato, quando a gente pergunta sobre essa proposta, a gente não está perguntando por não, de alguma maneira, ignorar que as pessoas buscam uma solução. A única coisa que me aborrece é interromper quando eu estou respondendo. Não, a gente não está ignorando que as pessoas buscam uma solução para a questão da inadimplência. É exatamente para entender. Isso é um problema de macroeconomia. O principal motor, não fiz isso porque sou bonzinho. Eu fiz isso quando eu estou estudando, são 4 grandes motores que eu vou fazer, consertar para eles devolverem a atividade econômica e gerar os empregos que nós precisamos gerar para o Brasil. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, correndo da repressão pelas ruas das cidades. Eu estou estudando com a minha vivência, consultando toda a melhor inteligência, e o principal motor de ativação econômica no nosso país é o consumo das famílias. Tá. Se eu não consertar o crédito popular, como é que o consumo das famílias se restaura? Se eu restauro, o comércio vende, se o comércio vende, a indústria produz, os empregos aparecem e o dinheiro para pagar a melhoria na saúde, na educação, na segurança surge, porque eu sou um homem sério. Né? Isso é toda uma proposta bem estudada. Tá. Fique tranquilo, eu vou tirar você do SPC. Então, já que o senhor está falando... Eles enlouquecem. De maneira nenhuma, não você. É porque a gente trata essa proposta muito a sério. O refis para Barão, nunca ninguém botou defeito. Não. Foram feitos 390 bilhões de reais nos últimos 3 governos. Me desculpa, não se trata de botar defeito, se trata de tentar entender. Eu só queria dizer mais uma vez que a cartilha fala em reunir 5 a 10 devedores. Ou não, é garantidores. Pode ser devedor, se for melhor ainda. E eu queria aproveitar que o senhor falou em desempregados para dizer o seguinte: quem estuda esse assunto do crédito a fundo diz que é muito arriscado estabelecer um programa como esse num cenário de desemprego alto. Que garantia o senhor pode oferecer que o alívio imediato não vai ser seguido por um outro ciclo de endividamento? Não seria o caso de primeiro tomar medidas para retomar o emprego e depois fazer um programa como esse? Quem chamou a atenção e continua chamando a atenção só para esse ladinho do meu projeto nacional de desenvolvimento é que deve responder por isso. O meu projeto está com começo, meio e fim. Eu tenho um compromisso de gerar 2 milhões de empregos no primeiro ano. Digo claramente onde vai ser: construção civil, obras paradas, 7.200 obras paradas, saneamento básico, porque tem crédito, não precisa ser saque do Tesouro, reestruturação do passivo das empresas para restaurar o financiamento empresarial, que também está desestruturado, especialmente o pequeno e médio empresário pode contar com isso. Tem lá uma proposta de um nome limpo para pequeno empresário também. E consertar a conta pública. Isso está tudo desenhado, com detalhes. Então, e é todo um caminho por onde o Brasil vai se reindustrializar. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, por isso eu não aceito que a Petrobras seja esquartejada e entregue para os estrangeiros. Vou tomar de volta
a bem do Brasil, dos filhos brasileiros, porque isso é um dinheiro que pertence aos nossos filhos, aos nossos netos. Não tem sentido entregar isso para estrangeiro. Quem veio comprar foi o estatal da Noruega. A elite brasileira pirou na maionese, está navegando na maionese. O estatal da Noruega vem comprar um petróleo do Brasil. Então é bom para o Estado norueguês comprar o petróleo e é bom para o Brasil vender o petróleo. Quem é mesmo que está sendo esperto, os noruegueses ou nós? Vamos lá passar para um outro ponto do seu programa. Complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio e complexo industrial da defesa. Por isso eu não vou aceitar que a Embraer seja destruída.